Você sabia que o Brasil quase virou um 11 de setembro, muito antes de 2001? Pois é, meus amigos, poucas pessoas sabem detalhes dessa história que mais parece um filme, mas o caso realmente aconteceu e o alvo era as Torres de Brasília. O ano era 1988 e o Brasil atravessava uma profunda crise econômica que gerava um clima de revolta e desesperança. A população, em grande parte, culpava o então presidente José Sarney pela situação. Nesse contexto de instabilidade, em 29 de setembro, o maranhense Raimundo Nonato Alves da Conceição, movido por um ato de desespero, protagonizou um dos momentos mais assustadores da história da aviação brasileira: o sequestro do voo VASP 375. O Boeing 737, que fazia a rota Rondônia-Rio de Janeiro com 104 passageiros a bordo, fazia escala em Confins, Belo Horizonte. Foi durante essa parada que Raimundo embarcou, já com a intenção de sequestrar a aeronave e direcioná-la para Brasília, com o objetivo de atacar o Palácio do Planalto em um protesto violento contra o governo Sarney. A ausência de detectores de metal e raio-x nos aeroportos da época, medida que só foi implementada após os atentados de 11 de setembro, facilitou a entrada de Raimundo no avião, armado com um revólver calibre 32. Pouco após a decolagem, Raimundo se levantou e se dirigiu à cabine. Um comissário tentou impedir sua passagem, mas foi atingido de raspão pelo sequestrador. O piloto, percebendo a situação, trancou as portas da cabine, mas isso não foi suficiente para deter Raimundo. Irritado, ele começou a disparar contra a porta, que não tinha blindagem, atingindo diversos equipamentos da cabine. Um tripulante foi baleado na perna, o que obrigou o comandante Fernando Murilo a abrir a porta. O sequestro foi anunciado assim que Raimundo invadiu a cabine, ordenando que a rota fosse desviada para Brasília. Além da ameaça do sequestrador armado, Fernando Murilo se deparou com o risco de a aeronave não ter combustível suficiente para chegar à capital. Diante dessa situação, ele acionou o código 7500 do transponder, sinalizando que a aeronave estava sob controle de forças ilícitas. A Força Aérea Brasileira, agindo com rapidez, enviou um caça para acompanhar o voo. A situação se agravou quando os controladores de tráfego aéreo entraram em contato com o Boeing para confirmar a mudança de rota. Ao pegar o rádio para confirmar a alteração, o copiloto Salvador Evangelista foi brutalmente assassinado por Raimundo com um tiro na cabeça. Apesar do desespero, Fernando Murilo manteve a calma e a racionalidade, tentando evitar uma tragédia ainda maior. Para controlar o consumo de combustível, ele voou na altitude máxima com velocidade reduzida. Ao se aproximarem de Brasília, Raimundo ordenou que o comandante se dirigisse ao Palácio do Planalto. Fernando, percebendo a presença de muitas nuvens abaixo, tentou ganhar tempo, impedindo que o sequestrador tivesse contato visual com o palácio. O comandante conseguiu enganar Raimundo, alegando que as condições climáticas impediam a aproximação segura. Acreditando na história, o sequestrador ordenou que a aeronave fosse novamente desviada, inicialmente para Goiânia. No entanto, Raimundo mudou de ideia e exigiu que o avião seguisse para São Paulo. Fernando sabia que seria impossível chegar a São Paulo com o combustível restante, e decidiu que precisava se livrar da ameaça da arma apontada para sua cabeça para salvar os passageiros. Sem saber se o Boeing 737 suportaria a manobra, Fernando realizou um arriscado tumble, dando um giro de 360 graus. Sem sucesso e com o sequestrador ainda de pé, Fernando jogou a ponta do avião para baixo, iniciando um mergulho em parafuso. Raimundo perdeu o equilíbrio e caiu no chão. Com o criminoso atordoado, Fernando conseguiu pousar a aeronave em Goiânia. Assim que o avião tocou o solo, ele parou de funcionar por falta de combustível. Raimundo, assumindo o controle do rádio, exigiu outro avião para completar seu plano de chegar a Brasília. A polícia elaborou um plano para enganar o sequestrador, escondendo um atirador de elite dentro de um novo avião que supostamente levaria Raimundo à capital. No momento em que Raimundo entrava na aeronave, levando o comandante e 2 comissários como reféns, o atirador disparou contra ele. Infelizmente, o tiro não acertou Raimundo. Um intenso tiroteio se iniciou na pista do aeroporto, resultando em um tiro no comandante e a neutralização de Raimundo. O sequestrador foi atingido 3 vezes, sendo um dos tiros fatal. Apesar de ter sobrevivido inicialmente, ele morreu no hospital algum tempo depois, devido a um quadro infeccioso em decorrência da anemia falciforme, uma doença congênita. Fernando Murilo de Lima e Silva entrou para a história como um dos maiores heróis da aviação brasileira, pela forma como lidou com a situação. O comandante faleceu em 2020, aos 76 anos, por complicações cardíacas e diabetes. Fernando salvou 104 vidas e impediu que o Brasil vivesse um 11 de setembro antes mesmo dos Estados Unidos. Apesar de sua bravura,
Ele nunca recebeu um agradecimento oficial da presidência do Brasil por seus feitos. Nunca me agradeceu, mas não tenho mágoa. Estou tranquilo com minha consciência e sei que fiz meu papel, disse Fernando em entrevista. A história do voo VASP 375 é um exemplo de como a coragem e a inteligência podem prevalecer em situações extremas, e serve como um lembrete do valor da vida e do papel fundamental dos profissionais da aviação na proteção de seus passageiros. E se gostou desse vídeo, já deixe seu like e se inscreva no canal. Todo dia temos conteúdos interessantes por aqui. Grande abraço.